paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os irmãos. Mais um prazer estarmos aqui. Segunda-feira passada eu não tive, né? Teve doente. Mas o irmão Jefferson estava aí, com o irmão Jocelon, nos dias aí dando aula. Mas não divulgamos, era para ter feito, né? Para deixar tudo registrado, tudo registrado do que a gente trabalha aqui, do que a gente conversa, para a glória de Deus. E aqui, irmão, nós estamos falando sobre uma sina, uma luta de Paulo desde quando ele foi para Jerusalém, né? Quando ele subiu para Jerusalém, já sabia que ia arrumar problema, mas uma coisa ficou claro que ele não morreu em Jerusalém, né? Ele foi para Roma. Mas a confusão começou toda em Jerusalém. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 24 e 25, mas eu vou fazer uma pincelada aqui no 23 para não pegar o bonde andando, porque 23 vai falar de Paulo quando ele estiver ali no Sinédrio, né? E no Sinédrio, só rapidinho, o que aconteceu lá? No capítulo 23, é importante dizer que geralmente o Sinédrio era dividido por dois grandes partidos entre os judeus, né? Que era os partidos dos saduceus e o dos fariseus, né? Os saduceus era um partido mais elitizado, vamos dizer assim, eram eles que tomavam conta do templo, do sacerdócio. O sumo sacerdote Ananias era um saduceu, e ele era conhecido até naquele caso ali, pela sua crueldade. Lá no outro capítulo, no 24, lá no outro capítulo, fala: Senhor, você vai ver que Ananias, ele nem esperou Paulo falar e já mandou um soldado dar um murro na cara de Paulo, né? Então, assim, um homem muito agressivo. E os saduceus, eles eram vistos como pessoas, ele era uma facção, um partido mais liberal. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos e nem nos espíritos, né? Enquanto que os fariseus acreditavam. Então os fariseus foi de onde Paulo saiu. Os fariseus eram os mais zelosos. Você pode fazer uma comparação hoje em dia no meu evangelho, vamos dizer assim, com o meu evangelho mais liberal, doutrinariamente, e outro mais conservador. Os fariseus eram mais conservadores. E Paulo falava muito, tanto para os fariseus e saduceus, como lá para Félix, no capítulo 24, Paulo fala da sua consciência. O argumento de Paulo era esse: eu estou com a minha consciência limpa, né? Que o Deus a quem eu sirvo é o mesmo Deus dos antepassados. Paulo levou esse argumento para os judeus, tanto para os judeus como para os romanos. No capítulo 23 também, Paulo, estrategicamente, o que foi que Paulo fez? Quando ele estava diante do Sinédrio, Paulo era um homem que agia por estratégia também. Ele estava diante do Sinédrio e aquele povo não estava querendo ouvir Paulo. O que é que Paulo fez? Jogou a bomba para o meio deles, né? Paulo botou dentro deles uma discussão que já existia, uma briga entre eles. Ou seja, quando Paulo chegou diante deles, Paulo falou da ressurreição. E essa já é uma divergência que existe entre saduceus e fariseus. E daí começou a briga. Paulo falou que acreditava no Deus dos antepassados, que ele se purificou. Paulo falou que seguia a tradição dos judeus e ao mesmo tempo falou da ressurreição, que era algo que os saduceus não criam. Qual é a estratégia dessa? É gerar acredita-se, um debate entre eles mesmos, tirar o foco de Paulo, porque o foco era Paulo. E ao mesmo tempo mostrar para os fariseus que Paulo, tipo assim, eu estou com vocês, eu não sou inimigo de vocês, eu sou do mesmo povo, eu sigo as tradições. Eu me purifiquei no tempo, eu não fugi da regra, eu não sou um tumultuador, eu não sou um herege. Era essa a estratégia de Paulo. E de uma certa forma deu certo, né? Porque os soldados, quando eles estavam ali brigando entre si, os soldados até foram proteger a Paulo, porque se aqueles povos pegassem Paulo, matava Paulo ali naquele momento, não é? E no capítulo 23 ele continua dizendo: e Paulo, pondo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Lá na frente ele volta esse meu argumento. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que os ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá. Aí aqui, irmão, mostra a humanidade de Paulo, né? A humanidade de Paulo dizer: Deus te ferirá. Porque Paulo chamou ele de parede branqueada.
Pode falar. Esse versículo 2 aqui, isso aqui é Lucas falando ou não é Paulo? Narrando a fala dele, né? Porque tem umas que ele coloca Paulo falando, né? Aspas, e tem umas que ele... Não percebi. Assim, não, então... Não, eu tô perguntando. Sim, não, mas assim, porque é boa. Porque na aula passada foi Jesus que discutiu essa questão que a irmã levantou que Paulo ele meio que ou sabia ou não sabia, né? Que era o sacerdote, porque ele fala quando é o sacerdote que não podia. Era esse texto. Sim, aí dá a entender que Paulo, porque Paulo, de uma certa forma, ele afrontou o sumo sacerdote. Ele merecia, né? Mas não podia, né? Assim, o Monsenhor fala, o argumento é que o sumo sacerdote não estava vestido a caráter como sumo sacerdote, não estava como sua vestimenta. Paulo conhecia que era o sumo sacerdote, mas como ele não estava com a sua vestimenta, aí Paulo se utiliza desse argumento para dizer, você está na posição, mas não está como a posição deveria estar, né? Assim, você está para me julgar aqui, mas não está caracterizado. É tipo como se fosse um disfarce. Sabe qual foi o argumento que eu vi que Fernando Dias Lopes falou? Shed já não tocou nesse assunto. No comentário de Shed já falou que era tipo uma afronta mesmo, chamando de sepulcro caiado. E é a primeira leitura que eu faço. Fernando Dias Lopes trouxe o argumento de que Paulo possivelmente tivesse algum problema de vista. Também e não tivesse olhado, percebido que era um sumo sacerdote, né? Então assim, são argumentos, né, que são válidos. Mas assim, o adjetivo parede branqueada é o mesmo que sepulcro caiado. Então, se você está adjetivando alguém, você sabe por que está adjetivando alguém. É a primeira coisa, né? Você não pode chamar alguém de hipócrita se você saber que a pessoa é hipócrita, né? Não tem como, né? Exatamente. É a primeira, ali é um sinal de humanidade de Paulo, né? Tipo assim, se estourou, né? Primeiramente, você levou um murro na boca, né? Não sei se foi um murro ou foi uma tapa, mas... Tanto é que ele disse, você está me julgando da forma da lei, você está me julgando ao contrário da lei, né? Exatamente. Ele usa esse argumento, né? Era a pior classe. E uma coisa que eu gostei, que até eu estava vendo a Angela Lopes falando, é que até 60 depois de Cristo, 62, os romanos, eles tratavam o Paulo muito bem. Depois que foram destruídos ali, aqui os romanos viram os cristãos como inimigo, é que começou a perseguição. Mas quem perseguiu os cristãos até 60 depois de Cristo eram os judeus. Os romanos... A perseguição de fato assim, por Roma começa em 64 com 64 com o incêndio de Roma. Ali exatamente. Começa a perseguição de fato de Roma aos cristãos. Mas até então você vê que era só judeus. Só judeus. No ano de 1964. No ano de 64. Depois de Cristo. Foi quando o incêndio de Roma. Aí eles culparam os romanos, foi quando eles entraram ativamente, porque sempre os romanos penalizavam os cristãos passivamente, né? Sempre era o pedido de judeu. Era por política, mas não porque eles tinham vontade. A perseguição deles ativa começou em 64, porque aí sim eles culparam os cristãos naquela época, né? Botaram os cristãos como alvo. Aí vamos só correr aqui, que esse aqui não é o foco, né? Aí assim, só para a gente pegar a continuidade. Então Paulo disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Lembrando... Ou seja, como é que você está me julgando de ser contra a lei se você está fazendo algo que é contra a lei? Você é hipócrita. Né? Você está me julgando de acordo com a lei, dizendo que eu sou contra a lei, mas você está ferindo a lei. Então você é hipócrita. Você não tem... Deixa ele falar. É de Paulo que dizendo, você não tem condição de me julgar. Isso. Você não tem condição de me julgar. E como é que eu vou lhe julgar se antes você abrir a boca eu já mando bater em você? Não faz o menor sentido. Foi isso que o sacerdote fez. Agrediu Paulo e ele nem se defendeu, né? Aí foi quando o saduceu, aí eles puxaram, você está agredindo, você está afrontando, sei lá, o sumo sacerdote. Aí Paulo puxou as rédeas, né? Aí disse assim, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho, varões irmãos, eu sou fariseu de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Paulo jogou isso estrategicamente, para que eles se degladiassem entre si, porque ele já tinha essa briga entre eles. É que Paulo está dizendo o seguinte, se entre vocês estão me julgando, nem você tem consenso? Exatamente. Você não tem consenso, como é que você está me acusando de ser algo contra aquilo, se de acordo com a lei de você, da própria lei, nem você tem consenso.
Como é que eu sou acusado de heresia de alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Se na consciência de vocês. E vocês conseguem conviver, e eu, se eu estou sendo julgado contra a lei, vocês não aceitam, né? Diz que é heresia ou qualquer outra coisa desse tipo. E lá no meio dos fariseus tinha escribas falando, não vejo mal nenhum nesse homem, rapaz, ele não tem nada que ele faz de errado. Quer dizer, Paulo, ele entende de política, isso é política, você tem que saber, não é mentir, Paulo não mente, Paulo é uma pessoa que ele não mente, mas ele sabe da regra do jogo, né? Mas presta atenção, irmão, tem as regras e tem a providência de Deus, não tem regra que funcione sem a providência de Deus, mas Paulo sabia como funcionava, entendeu? É tanto que Paulo lá, o único advogado de Paulo foi o próprio Espírito Santo, porque Paulo advogou por si mesmo, ele falou, e Paulo não ficava para trás como é que é? Do Tertúlio, oh meu Deus, fugiu a memória, do tertuliano, né? Agora eu falei Tertulo, é tertuliano, do advogado, um advogado de primeira, que os saduceus levaram para mentir contra Paulo, mas ele, mentiroso, mas era a oratória perfeita, que é no capítulo 24. Irmão, no capítulo 24, se deixar uma lição para a gente, é a seguinte: a oratória faz toda a diferença. A oratória é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim. Mas é o seguinte, eu vou falar que eu estava memorizando em casa. Se você sabe que ele é meu inimigo, Júnior é meu inimigo, e ele sabe fazer bomba, eu no mínimo tenho que aprender a fazer uma bomba boa contra dele e também tenho que saber desarmar a bomba. Eu tenho que saber desarmar uma bomba e tenho que saber fazer bomba. E, se possível, melhor do que a dele. Tem um livro então, que se chama Arte da Guerra, né? A Arte da Guerra. De Sun Tzu, né? Que ele fala que uma das estratégias de guerra é você conhecer o seu inimigo. Conhecer o seu inimigo. Porque você só pode atacar aquilo que você conhece, ou se defender daquilo que você conhece. Paulo era fariseu, gente. Sabia as estratégias. Ele estava perante o Sinédrio daquilo que ele também fez parte, porque Paulo também fez parte do Sinédrio. Fez parte. Então ele sabia como lidar com isso aí. Mas Paulo ele era zeloso, né? Essa questão é importante, né? Levando para os nossos dias aqui, a gente chama isso de apologética. Sim, né? verdade. Que a gente entrar nessa área da discussão, né? E a gente conhecer o campo daquela pessoa que está vindo, né? Trazer algo para a gente, como eles haviam trazendo isso para Paulo. E a gente vê muito isso, né? No nosso dia a dia, no testemunho de Jeová, essas pessoas que o Mormon, por exemplo, são pessoas ambulantes que vêm na casa das pessoas, né, oferecer o evangelho, nem é como elas aparecerem. E só que tem muita gente que, isso é uma lição para a gente. 1 Pedro 3,15 confirma essa questão que Paulo está dizendo, diz que devemos ter tremor e temor e não para responder a todo aquele que pede a razão da nossa fé em Cristo Jesus. O que significa isso? Você fala, mas isso é Paulo, ok, mas um dia você vai ser o quê? E um dia, quando você tiver uma posição de liderança. E mesmo que você não seja obreiro, né? Você tem que saber testificar. Então a gente precisa começar a colocar isso em prática hoje, porque isso é uma obrigação do cristão. Né? A gente saber defender a nossa fé, mesmo no mínimo que seja. Né? A gente vai falar uma apologética ali, outra ali, devagarzinho a gente vai chegando e a gente chega a essa questão. Né? Aprende também com Paulo e consegue replicar isso na nossa vida. Isso. E a oratória, irmão, é uma arma. Com a oratória, Emília, eu consigo falar uma mentira e convencer pessoas da mentira. Com a oratória. Entendeu? Aí o crente, não, eu vou falar. Aí muitos crentes até falam, não, eu não vou usar de nenhum artifício. Irmão, isso é uma arma. Imagine, se eu com a oratória eu falo a mentira, imagine o que a gente pode fazer levando a verdade. Porque o que é importante a oratória para a gente? É fazer com que as pessoas entendam melhor a verdade. Porque o mal vai rápido. A gente não pode ser lento. Então, ter uma boa oratória, levar a informação de uma forma mais suave e rápida para a mente das pessoas, é uma arma que a gente tem que ter. Pegando o gancho aí que o Júnior falou, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo ontem. A gente foi evangelizar, e aí a gente passa num determinado local, e tem 2 jovens sentados numa calçada. E a gente entrega a literatura, pergunta, eles aceitam, e a gente começa a falar da palavra de Deus. Aí, assim no início, já que a gente começa a falar, eu sou do Candomblé. Nós dois somos do Candomblé. Só que bem respeitoso, assim, aceitou. Aí, mas vocês aceitam? Aceitam. Eles aceitaram e a gente começamos a falar ali do Evangelho. Só que um deles ficou incomodado, né? Pela forma como, segundo ele, né? Ele acusa o meu companheiro que estava comigo, ele acusa o meu companheiro de intolerância.
você está sendo intolerante. Porque assim, irmão, a gente fala estratégia. O fato de a gente estar com a verdade e falar a verdade não significa que você tem que chegar com o pé na porta. Porque entenda, para aquelas pessoas, elas estão certas. Ela tem Deus. E uma das questões foi exatamente isso. O rapaz disse, não, mas eu já tenho Deus. Então, Deus. Então assim, e aí qual foi a minha estratégia? Eu comecei a indagar. Eu comecei a perguntar como se procedia, como que era a religião dele. Por que, irmãos? Porque se eu estou disposto a falar do Evangelho, eu também tenho que estar disposto a ouvir o que ele tem me falar. Até para que eu possa entender o que é que ele acredita ou não. Entende? Ou seja, eu não preciso chegar com o pé na porta, sabe? E o rapaz ficou acuado, disse, não, você está sendo intolerante, não sei o quê. E aí eu tentei remediar e tal. E a gente foi conversando e deu certo. Eu sempre perguntei se eu podia sentar do outro lado. E aí eu perguntei se acreditava em Deus, não disse acredita em Deus. Aí se Jesus, que é para você só, eu acho que acredito que Jesus é uma pessoa boa e tal e tal. Só que não acreditava em Jesus como Salvador. Ele disse que não acreditava na palavra. E aí eu fui utilizando meus argumentos. Porque assim, a gente tem que entender que não sou eu que convenço. Não vou convencer ninguém. Eu não convenço ninguém. Caleb não convence ninguém. Qual é o nosso trabalho? Pregue a palavra e de forma respeitosa. O fato do doutor Pedro sempre precisa ser de forma respeitosa. Quando Paulo foi, a gente falou aqui em Atos, né? Quando Paulo estava lá em Atenas, ele viu o povo entregue à idolatria, mas ele foi jogar na cara, vocês são idólatras. Não, vocês são religiosos, vocês são religiosos. E ele pega aquela estratégia e fala sobre o Deus conhecido e traz o quê? Apontando para Jesus, para Deus. Então assim, nós temos que entender as estratégias, gente. Não é só por causa que a gente está de posse do que a gente acredita, e a verdade, a gente sabe que é a verdade, mas é verdade para a gente, para as outras pessoas não. Não é para outras pessoas não, então a gente tem que entender isso. Então assim, por quê? Porque se eu queimo aquele canal, por exemplo, se a gente sai com uma imagem de intolerante, você acha que atendeu os jovens ia receber algum evangélico depois? Não ia, porque a imagem dele é essa, evangélico intolerante. Só umas coisas também, que esse programa que já está falando, e essa questão da apologética, né? Paulo ele não traz a mais de. Ele traz o quê? Ressurreição, ou seja, a apologética é isso, é você conhecer ali o terreno e discutir jogando com o que ele tem no campo dele. Então Paulo jogou com algo que era comum, não era algo diferente, era algo comum. E 1 Pedro 3,15 vai dizer o quê? Antes santificar a Cristo como Senhor no vosso coração e estar sempre preparados para responder com mansidão, né, que já estava falando, e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. É totalmente diferente do que ele fez realmente como manda aqui a cartilha, né? O que Paulo sabia fazer muito bem, também direcionado pelo Espírito Santo, né? Tem que sempre lembrar disso, né? Que é uma coisa que não adianta a gente falar muito de estratégias tirando o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo ele dá as estratégias. A gente estuda, faz parte, conhecer, tem a parte humana de conhecimento de Paulo, mas tem a estratégia de Deus, tinha todo o trabalho de Deus, né? Mas assim, Paulo sabia, ele não chegava com o pé no peito na porta. Mas quando chegava na hora de dar um murro no peito, ele dava. Porque a pregação. Mas veja que Paulo ele é duro. Na hora certa. Não, mas ele é duro com quem deve ser duro. Não, eu estou falando duro no sentido da mensagem dura. Por exemplo, entendeu? Você vê, quando Jesus vai falar aos pecadores, você não vê Jesus no sentido de formadura. Jesus é duro com quem, irmão? Não. Os fariseus. Mas aí, sim, mas quando a gente vê o discurso forte do apóstolo Paulo, a gente vai ver até quando a gente vai ver no início de Atos, do apóstolo Pedro, foi vocês se mataram. Foi vocês se mataram. Então, sim. Veja que o discurso é duro para quem tem o conhecimento. Entendeu? Quem consegue suportar esse discurso, ou que tem o entendimento, você vai chegar um pouco mais duro. Para quem deveria ter, né? Pelo menos. Mas assim, mas eles que eu tenho conhecimento. Mas eu não posso, o apóstolo Paulo não podia chegar lá em Corinto, numa cidade completamente idólatra, as pessoas que não entendem nada de Deus, de Jesus, e chegar com o pé na porta. Vocês estão condenados. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Até porque Deus não leva em conta da minha gente, a gente precisa. Exato. Então, ser duro porque precisa ser duro. Né? Porque assim, a gente precisa entender que a gente precisa criar pontos, precisa criar um ponto de diálogo. Mas o que eu estava querendo colocar só é tipo assim, que a dureza ela não vem na hora que você está passando na porta. Porque a porta ela precisa se abrir.
Né? Então, se você já chega soltando os cachorros, ninguém vai abrir a porta para você. Então, Paulo, eu estou dizendo isso por quê? Porque a mensagem que Paulo falou para Félix foi uma mensagem dura, tanto que Félix ficou aterrorizado. A mulher disse que Félix era judia, no capítulo 24. Não foi uma mensagem fraquinha, foi uma mensagem de juízo. E Félix não... E ele conhece, né? Mas ele conhece, né? Quem? Félix. Ele fala com o Félix que conhece. Não, mas ele era alheio. Os romanos, ele era muito alheio à cultura, mas a mulher dele era judia. Mas esse Félix tem conhecimento. Eu vi o argumento que ele, um ensinamento que mostra que os judeus, tipo Pilatos, os governadores de Cesareia, eles eram muito deslocados do... Mas eu vi especificamente o Félix, sim. Especificamente o Félix, ele tinha conhecimento das leis. Tanto é que ele fala, conhece tu os profetas, conhece tu a lei? Porque de fato pode saber que sabe que eu digo isso? Por a impressão, que até eu vi o pregador falando, um estudioso falando, porque foi por isso que uma das razões por ele ter chamado Paulo para conversar com ele. Ele chamou Paulo, pediu para Lísias, o comandante, chamar Paulo para conversar, para ficar a par da situação, né? Porque ele estava sendo julgado injustamente. Jesus, o que está falando aí, só para acrescentar um pouquinho, tipo, abrir uma porta com uma introdução mais branda, mas não deixar a dureza, porque o evangelho é duro, né? Então Jesus não quer falar do inferno, ele já usa aquele terreno lá, que era comum, era conhecido. É duro, mas as pessoas elas conseguiam receber porque Jesus sabia o que ele falou, né? E essa questão que o cara está falando, a questão de você ter essa questão do Espírito Santo estar lhe guiando, porque se o Espírito Santo não lhe guiar, é só o seu conhecimento. É só o conhecimento. Exatamente, por exemplo, a gente fala que a gente acredita em inferno, né? Isso. Aí um dos rapazes disse, não acredito em inferno. Aí eu fui questionar exatamente para entender ele. Mas como é que funciona essa religião? Ele disse, não, a gente acredita que um dia vai ter um juízo final. Eu disse, tá, se vai ter um juízo, vai ter um julgamento, certo? Ele disse, sim. Aí quem vai julgar? Ele disse, Deus. Ok, Deus vai julgar. Então se é um julgamento, o julgamento é para você ter a sentença, não é isso? Ele disse, ok. Aí eu disse, sim, aí Deus vai julgar essas pessoas. Mas essas pessoas vão para onde? Aí ele disse, eu acredito que as pessoas que fez o bem vai ficar com Deus, os que fez o mal vai para outro lugar. Aí no caso, o termo que ele usou lá seria um tal de umbral. Aí umbral, é um inferno, é umbral, né? Aí é a mesma coisa, é uma coisa meio diferente, só que o termo é diferente. Aí eu disse, pronto, vocês falam umbral, mas é inferno. Aí eu fui explicar para ele que Jesus morreu por nossos pecados, ou seja, que nós estamos na mesma condição de pecador, ou seja, que nenhum de nós somos bons por essência, que diante de Deus todos estão na mesma condição, e nenhuma obra que a gente faça para Deus isso nos justifica. Eu estou nas mesmas condições, mas de fato, aí se você acredita na vida eterna, ele acredita na vida eterna, acredita em Deus, né? Acredita no inferno, acredita. Então assim, veja que eles acreditam, mas só que a crença deles é diferente, né? É diferente, mas veja que há um ponto de convergência. Basta a gente tentar explicar e aplicar para aquilo que a gente acredita. Emílio? Porque você estava falando sobre a questão da oratória, né? Que é muito importante da forma como vai chegar para a pessoa para falar de Jesus. Ela estava aqui perguntando a eles, né? Eles me lembram, pergunte a eles. Porque o Batista, né? Ele pregava, chegou até a chamar um povo de raça de Bíblia, né? Ele estava ali pregando, estava ali batizando em nome de Jesus. Eu acredito que talvez, devido a forma como ele falava, acho que muita gente deixou de aceitar, será? Mas, muito importante o que a Emília falou. O chamado de João Batista era um chamado de proclamação. É tipo uma pregação de juízo. É para avisar. É preparação. João Batista não era aquele homem que vinha para conversar, para argumentar. Não era o chamado dele. Ele veio o chamado para ser trombeta mesmo. Ele é para converter, né? Tipo como as duas testemunhas, quando vai vir do Apocalipse, né? As duas testemunhas. É uma mensagem rápida e aviso. Arrependei-vos. Quem não vinha não queria se arrepender. Então João Batista não foi, porque Deus ele chamou o profeta para situações diferentes. Entendeu? Olha só o chamado de Paulo como foi. Um chamado para argumentar, para ensinar. E João Batista não. Só foi chamado, era voz que clama no deserto. Ele foi chamado para clamar e nada mais. Vamos aqui, daí. Só recuperando o que vocês falaram sobre a dureza, né? Nessas passagens de João Batista, quem se aflige mais com esse discurso é geralmente os fariseus, assim, Herodes, o esposo. Outra coisa que já está falando sobre o bravo, né? Que é da religião dos espíritos, né? Isso. E como é perigoso a heresia, porque isso é semelhante ao quê? Ao purgatório. Né? Que você fazia a indigência,
e conseguia tirar a alma do seu valente do inferno. E você vê que Do purgatório, né? Que não é a mesma do inferno. Do espiritismo é justamente que eles têm uns níveis, né? Aí você vai passando esses níveis e você não vai para essa eternidade, você retorna para Você evolui, você vai evoluindo. Vai evoluir espírito. Eles quase nem falam em inferno. Aí você retorna para viver, para consertar. Eu nem sabia que ele falava de inferno. Mas deixa eu só terminar aqui o 23 sobre os pontos que falaram, né? Aí aqui diz assim, ó. Os saduceus, eles negaram a existência, a gente já falou isso. Os escribas, quando houve o tumulto lá no Sinédrio, os escribas ficaram, boa parte dos escribas ficaram do lado de Paulo. Tipo assim, não, ele não está contra a gente, não tem nada errado com ele. E Paulo teve êxito nessa história. Aí teve os soldados lá, o tribuno ficou preocupado com Paulo lá no meio desse tumulto, com medo de pegar eles e dar uma surra. Aí foi chamar uma guarda para proteger Paulo, né? Só para fazer a parte resumida. Aí os guardas protegiam Paulo para que ele não fosse despedaçado. E aqui assim, o Paulo foi preso na mesma fortaleza lá, ali na fortaleza de Jerusalém, onde Jesus estava, né? Que ali tinha também, Jesus ainda não foi para Cesareia. Para depois o comandante, ele escreveu uma carta para Félix, explicando para Félix a situação, por que estava fazendo aquilo, do que estava acusando. Teve a questão do sobrinho de Paulo, né? Que soube da história e falou que estavam com cerca de 40 líderes lá, que acredita-se que era saduceu, porque quem ficava na liderança do templo era saduceus. Como estava estudando, os saduceus eram mais elitizados que os fariseus, lá na posição. Aí o que acontece? Eles tomavam conta tanto que o sumo sacerdote era saduceu, e eles estavam querendo fazer uma mentirada lá, e fizeram, para pegar Paulo, porque eles fizeram um anátema, né? Eu não como nem bebo enquanto eu não matar Paulo. Então eles iam pegar Paulo. O sobrinho soube, aí a segurança veio e já protegeu ele, liberou ele para Cesareia, porque senão ele ia ser morto. Que vai ser o que a gente vai discutir hoje no capítulo 24. Só correndo. Os saduceus, que a gente falou, que é a cúpula, disseram: juramos como anátema que não comeremos nem beberemos enquanto não matarmos Paulo. Aí o sobrinho de Paulo, que eu falei agora, né? Soube, o comandante Lísias escreveu para Félix, blá blá blá, que a gente já disse. E lembrando a coisa, irmão, que já era sabido que Paulo era romano. Então tem todo esse cuidado, porque Paulo era romano, né? É tanto que teve até o cara se surpreendeu, né? Teve um até que se surpreendeu. Você é romano? Eu paguei caro para ter a cidadania romana. Tipo assim, meu amigo, eu sou romano de nascença. Desculpa aí, né? Você pagou caro, mas não paguei um centavo, porque eu sou de nascença, né? Aí, irmão, mexer com romano é como mexer, por exemplo, um americano. Se eu for para os Estados Unidos agora e ganhar a cidadania americana, ninguém no mundo pode passar um dedo em mim sem passar pela justiça americana, porque eu sou cidadão de lá também. Então, não pode. Tipo assim, e era nesse peso, o romano também. Você não pode mexer com um cidadão romano, como Paulo. Certo? E aí eu comentei aqui, até 64, quem liderava a perseguição aos cristãos eram os judeus, né? Que a gente estava comentando. E no 24, irmãos, é onde eu repito falando para os irmãos. Qual era a grande acusação que tinha contra Paulo, né? Chamava Paulo de tumultuador, líder da seita dos nazarenos. Falaram um monte de mentira, né? Contra Paulo. E 5 dias depois, quando Paulo foi para Cesareia, Ananias também foi, né? Porque para dar o contraponto, né? E foi toda essa penca de gente que iria mentir lá junto com ele. E Ananias, ele levou o advogado, que é Tértulo. Eu estava fugindo o nome. Tértulo. Irmão, ele pegou, eu vou chamar de promotor, né? Porque no direito, o promotor é aquele que é chamado para acusar, né? É o promotor. E pegou o melhor. Pegou ali vamos dizer assim, um Alexandre de Moraes, não sei se ele é o melhor, mas assim, um Antônio Zanin, vamos dizer assim, né? Pegou o melhor para mentir. Agora, ele mentiu. Realmente, ele foi... Primeiramente, ele usou uma metodologia que Shedd botou em latim do direito, eu creio que é do direito, né? Que é capitatio benessio, coisa assim, que é iniciar captando a sua atenção, né? Ou seja, eu rasgo seda em cima de você para amolecer seu coração. Perceba que Paulo não fez isso, né? Irmão, se você ligar a TV Câmara, TV Senado, você vai ver tudo isso igualzinho.
a rasgação de seda para eu poder entrar com um argumento mentiroso. Foi o que Tértulo fez. Né? 5 dias depois de Paulo ter saído, né? 5 dias depois de ter ido para Cesareia, aí chegou, de ter saído lá de Jerusalém, chegou em Cesareia. E o que acontece? E Ananias, que era o sacerdote, um homem cruel, um homem ruim, mau, amargo, junto com vários líderes do povo judeu, para que nesse lugar, para acusar Paulo diante do governador Félix. O governador Félix, ele era considerado um governador fraco, ele não era um governador forte, tanto que você vê no final do capítulo, 2 anos depois, ele é retirado do governo de Cesareia, e na história diz que ele foi morto também. Ele não foi um bom administrador para Roma, vamos dizer assim. E é tanto que quando ele saiu, ele deixou Paulo preso, sabendo que Paulo era inocente. Por quê? Para agradar os judeus, né? Porque ele tinha ali uma liderança com os judeus, e esse Tértulo foi contratado, vamos dizer assim, para acusar Paulo de mentir. E eles trazem junto com eles um advogado, eu falei, um perito da lei, a fim de criar um argumento que pressionava Félix. Esse advogado Tértulo, esse advogado vai homenagear Félix, ou seja, ele vai rasgar seda. Vamos aqui para a Bíblia. Olha só, irmão, olha só como é que ele chega para Félix. Ele diz assim, ó. E tendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: Pai do Senhor Fran, Pai do Senhor Pedro, seja bem-vindo Samuel também, Nova República Santarém aqui presente. Sois bem-vindos, sois bem-vindos. Ei, irmã, você tem um papel aí? Dá um papel. Tem? Amém? Vamos, Paulinho. Irmãos, aí o que acontece? Quem é teu nome? Você trabalha, né? Você é um pouco mais Sim, É literatura. Olha, Para fazer convite. Irmão, olha só, sente aí a lantejola que esse homem jogou sobre o governador Félix. Ele disse: e tendo chegado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti, opa, não, eu pulei a. Deixa eu ver. E sendo chamado, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem este povo por muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix. Olha só, em outras Bíblias fala: ó excelentíssimo Félix, né? Visto, olha, primeiramente ele elogiou o governo dele, que na realidade não tinha nada a ver com isso, o governo dele não estava indo bem. Aí diz assim, ó: visto como por ti temos tanta paz. Olha só, mentira, né? Já chegou fazendo isso. Versículo 3: e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Ou seja, você tem feito muito por esse povo. Irmão, assista uma sessão de uma CPI, do Senado, da Câmara, você vai ver esse mesmo artifício, essa mesma bajulação imunda, para poder conseguir um objetivo. Assista também uma sessão do STF, por exemplo. É o mesmo artifício, né? Aí ele diz assim: potentíssimos Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Aí quando vira para Paulo, chama Paulo de peste. Mas essa peste, né? Aí diz assim: mas para que não te detenha muito, ou seja, para não tomar muito seu tempo, que o senhor é muito ocupado, né? Rogo-te que conforme a tua equidade, ou seja, né, o senhor age com igualdade com todos, né, respeitando todos por igualdade, ok. Nos ouça por um pouco de tempo. Temos achado que este homem é uma peste. Quando foi para Paulo, chamou a primeira, conversou com injúria com Paulo, né? Chamou logo Paulo de peste. Perceba, ele floreou o homem todinho para amolecer o coração, o governador Félix. Depois chegou para acusar Paulo, com mentira. Aí diz assim: e promotor de sedições. Depois você vai ver o argumento de Paulo, a maturidade de Paulo. Gente, se um juiz, ele é um homem sério, ele já sente logo o fedor de alguém que é mentiroso e de alguém que é sério, pelo início do argumento. E a gente tem que começar a aprender isso.
a saber julgar o que é um mentiroso estelionatário e uma pessoa séria. Gente séria, pessoal, ela não enrola não, ela vai logo no ponto. Seja para falar o que é certo, seja para fazer alguma acusação. E a gente tem que aprender isso. E Paulo foi assim, Paulo não elogiou ele não, Paulo reconheceu o tempo dele como governador. Tipo assim, é bom que você já está muito tempo julgando, então eu espero que vai fazer um julgamento justo. Pronto. Um argumento neutro, mas o Tértulo não, foi babão mesmo. E na Grécia Antiga isso é chamado sofismo, né? Sofismo, exatamente, né? Aí aqui diz assim, eu estava em que versículo? Porque eu estou vendo, eu estou muito velho, gente, estou mais bem de perto. Inclusive foram os seus, através de um sofista que Sócrates, né, foi condenado, e Sócrates foi condenado e foi morto, né? Os argumentos do sofista. A filosofia mesmo fala que é um argumento mentiroso, né? E duvidoso. Você usa muito o direito também, sabe? Você está sofismando, né? Pessoal, a gente tem que fazer um estudo sobre filosofia, a gente deveria, sabia? Filosofia, eu ainda tenho que parar para estudar filosofia. Parar, para estudar a fundo. Tem uma amiga minha que é filósofa, mas tem livro já. Para a gente ver, porque a filosofia é muito interessante, é importante. É porque a igreja não é tabu, né? Filosofia. Não, mas a igreja, você está falando a igreja, o chão da igreja, aqueles irmãos que não têm contato com a teologia. Isso. Mas não tem como alguém dizer que tem que estudar teologia e não estudar filosofia, é impossível, não dá. Né? História, Não dá. Você pegar os grandes teólogos da história da igreja, todos grandes filósofos. Grandes filósofos. Não dá para ficar sem estudar filosofia. São Tomás de Aquino, Agostinho. É muito bom. Eu queria muito focar em Platão e Aristóteles. Né? Eu gostaria muito de ir nesse foco. Mas vamos lá. Deixa eu correr aqui. Eu parei que versículo temos achado. Oi? 5. Não. Temos achado que este homem é uma peste, né? Olha só, irmão, ele disse que Paulo era o principal defensor da seita dos nazarenos. Primeiramente que Paulo foi discretamente, se purificou, eles mentiram com isso, né? Paulo, depois é engraçado o argumento, mas Paulo, meu amigo, não tem nem 12 dias que eu cheguei nessa cidade, como é que eu sou um tumultuador? Né? Então eles mentiram dizendo que Paulo não se apresentou no templo para purificar. Então perceba que uma mentira, ela se passa pelo menos temporariamente por uma verdade, quando você escolhe um bom orador. Por isso que a gente tem que saber desarmar a bomba, mas temos que saber fazer a bomba também, gente. Vocês estão entendendo o bom sentido. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Torna-se verdade. Então assim, se você fala, Caleb, ali tem um mentiroso que fala bem, então levante um verdadeiro que fale bem também. Que desarme esse mentiroso. Né? É porque o líder aí local era o Tiago, né? Mas Tiago de boa, ele se apresentou, Tiago era homem de Deus, era crente. O problema eram os extremistas, os saduceus, que eram uns cru. Porque Hernando Dias Lopes comparou os saduceus como hoje os que pregam a teologia da libertação. Aqueles teólogos que liberais. Dizem teólogos, mas são cru. Não creem, distorcem a Bíblia, tipo que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Porque muitas coisas espirituais os saduceus não aceitavam. Quem eram os tradicionais com a palavra, com a escritura? Eram os fariseus. Os fariseus. Aí, irmãos, o qual intentou também profanar o templo. Olha, mentiroso. Diz que ele tentou profanar o templo trazendo o gentio para lá. Paulo cumpriu toda a regra judaica. E por isso o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobreveio, olha só, irmão, eu estou dizendo para vocês, irmão, depois assistam, eu estou falando de que lado, assistam sessões da política. Vocês vão... que falta mesmo. Olha só, isso aqui eu vejo muito na política. Mas sobreveio o tribuno, olha só, irmão, como é que os saduceus falaram, né? Não, saduceu não, Tértulo. Mas veio o tribuno Lísias, nos tirou dentre as mãos, tipo assim, nos arrancou com grande violência. Quer ver uma palavra? Irmão, Lísias, sabe o que Lísias fez? Protegeu Paulo, escreveu uma carta, tudo conforme, certinho, sem regra, mas olha o mentiroso do Tértulo. Eu sou acostumado a assistir programas de CPI, essas coisas, eu acompanho muito, às vezes parei mais, porque realmente tem que ter estômago para assistir. Uma palavra que eles usam muito é truculência.
Ah, porque você usou o cara. Aí chega Pedro, deputado estadual, federal, e foi contra mim, trabalhou contra mim legitimamente, mas ele veio com truculência contra mim. Olha só, irmão, como uma palavra. Eu estou falando de política, pensa que é usado muito na política. Eu estou falando da bandeira. Como a palavra, ela pode mudar e difamar uma pessoa, pessoal. Por exemplo, vamos trazer aqui para a pregação que ele estava falando aí das pessoas lá do Candomblé. A palavra, irmão, a palavra seca, xenofobia. Antigamente, o que era uma pessoa xenófoba? Era uma pessoa que chegava e realmente agredia pessoas estrangeiras. Que elas realmente tinham nojo. O que era uma pessoa homofóbica? Era uma pessoa que agredia e matava um homossexual. Eu tenho fobia. A igreja nunca teve fobia de homossexuais. Ela prega contra o pecado. Mas olha só como o discurso consegue nos transformar em criminosos. Ou seja, você simplesmente vai na Bíblia, abre a palavra de Deus e fala: a Bíblia mostra assim como pecado, mas eu amo você demais. Mas eles usam o discurso e falam: isso é homofobia. A primeira vez que eu ouvi a palavra homofobia ativamente foi em 2010, 2011. Olha, senta aí, Paulo. Cuidado, que ele pegou. Aí o que acontece? Irmão, eles usam isso, não foi sem querer não, eles sabem usar a palavra. Se eu usar a palavra homofobia, quem discordar e apresentar a homossexualidade como um pecado por causa da crença, ele vai ser uma pessoa criminosa. Então eu consigo inserir você num crime. Se eu digo para você que eu não quero, por exemplo, eu não quero morar aqui, eu não quero que aquele povo de outra cidade more aqui, eu não quero estar super popularizado, por exemplo, você é xenófobo. Xenofobia é horrível, é nojento. Homofobia é uma coisa que você não precisa ter, está errado, a gente não precisa ter nojo. Eu nunca tive nojo eu nunca precisei ter raiva de homossexual. A igreja nunca precisou disso. A igreja de Cristo sempre amou os homossexuais, essa sempre foi a regra. Mas a palavra firme do evangelho pregada, que incomodou os poderosos, veio como crime, como se a gente tivesse ódio, e pegou, e deu certo. Mas isso aí é estratégia. Estratégia, e esse Tertulo usou disso. George Orwell fala sobre isso, ele fala isso, chama de nove língua. Nove língua. Que é você pegar a palavra, você descaracterizar ela, tirar sua verdadeira significado e você preencher esse novo significado com outra coisa. Ressignificar. Eles usam muito essa palavra. Eles usam então, muito essa palavra. Você vê que quando se começa esse debate, exatamente o que você fala aí, por meados de 2010, a gente viu uma pessoa que era muito combativa no meio evangélico, era o pastor Cid, né? O pastor Cid é Malafaia. Ele ainda continua. Não, mas o que eu falo assim, nesse sentido assim, assim, de todos os atores da liderança, ele é o que dava a cara a tapa. Só que naquele tempo mas você vê... mesmo que ele justificasse, as pessoas colocavam ele quando você vê no início desse debate, você vê que naquele tempo se aceitava até você, não, a gente só quer que não tenha homofobia, mas a homofobia é exatamente isso, era o ódio, era a aversão. Só que aí eles começaram a ressignificar. Então homofobia é qualquer outra coisa agora. Você agora não pode dizer que homossexualidade é pecado, porque isso é homofobia. Isso. Né? Você não pode dizer que dois homens não podem se casar porque é homofobia. Então, eles começaram a ressignificar e o que agora eles fazem? Essa palavra, que é homofobia, que agora tudo virou homofobia, e agora se tornou o quê? Crime. Então, daquilo que antes era tolerância, era tolerado para que qualquer pessoa tenha a sua crença, a sua fé, era normal ter, agora você não pode, porque você agora é um criminoso. Isso. É a mesma coisa que transfobia. É. Não, você tem que aceitar de qualquer forma que alguém que se identifica como uma mulher, mesmo não sendo, você tem que aceitar. Você é obrigado a aceitar, mesmo que você não concorde, você é obrigado a aceitar, porque se você não aceitar, você é transfóbico. Você viu a importância, muito bem, vocês viram a importância da igreja falar? Porque aí quem ganhou o mundo falando foi a igreja. Participei de uma palestra lá no Senado, né? E aí Menina, as palestras era empoderamento feminino. Sim. E aí eu cheguei e foi entrando nas pessoas, porque eu era só mulher. Aí eu fiquei cismada, porque tinha certeza que meu Deus, eu fiquei... Mulheres que se consideram, homens que se consideravam mulheres também eram aceitos. Sim, sim. E assim, a palestra foi falando sobre várias coisas e eu vi que, tipo assim, eles se
Entendi. Sentindo na pele que. Ah, então a palestra não preparou para ele, não esperava por ele, porque geralmente o povo já espera, né? Já conta que vai existir, é uma mulher trans, né? Uma mulher Ele trans. tava do meu lado. Tava do meu lado. Aí tem uma menina na frente. Foi engraçado. Ela tocou comigo, ela ficou assim. Meu Deus, nem eu. Essa pra mim? Porque não tem o que você fazer, você sempre vai ser. Mas aí. Porque isso é lógico, né? Por exemplo assim, eu olho pra Anaís, eu olho pra Francine, eu olho pra irmã Emília, eu sei que é uma mulher. E vice-versa. Mas quando alguém quer obrigar a você, que você veja ela como aquilo que ela não é, não tem como, gente. Isso não é normal. Pode falar. Tem essa questão, né? No versículo 3, no capítulo 4, Paulo ele começa a importância da vez, porque Paulo começa a entrar no argumento que está diante dele. Ele fala assim, nem tampouco podem provar as coisas que agora me. Ou seja, prova. Isso é uma questão. Isso, não levaram uma. Né? Não levaram uma prova. Então Paulo começa a falar na linguagem dele, porque sempre fica, eu vou abrir a Bíblia para fazer esse livro. Por exemplo, a gente já traz essa questão da homossexualidade, por exemplo. Eu quero conversar com o homossexual. Aí tu pega abre a Bíblia, não ligo, vou dizer tudo, vai dar uma confusão e não vai resolver nada. Por quê? Essa questão a gente tem que resolver por quê? Paulo resolveu a questão dele com juridicidade, que era o que estava diante dele, ele não foi para Torá. Ele foi responder aquilo que estava sendo acusado de acordo com o que era propício no momento. Quando eu falar, por exemplo, de homossexualidade com ninguém, a gente vai para a questão de origem. Né? Então, para a gente, para o crente, se você dormiu assim, amanheceu assim, ok. Agora você não vai chegar para mim e dizer eu nasci. Porque essa questão, não desmerecendo a palavra do Senhor, mas o Senhor ele é ciência, Deus ele é ciência. Então, quando eu uso a biologia, tá vendo? Então, não é uma questão de radicalismo, de coisas que nos acusam aí. Então, eu posso usar assim a ciência, eu posso usar esses meios, as áreas científicas, para argumentar com qualquer da sociedade. Então, quando eu venho para a biologia, eu sei que é XX e XY. Então, você pergunta para o cidadão, tá? Então, fora XX, XY, o que é que existe? Ele vai dizer nada, porque é impossível ele provar essa questão que ele quer provar do ponto de vista científico. Então, quando você está se degladiando, percebe que é uma questão simples, uma pergunta simples, você consegue responder e você consegue sair dali. Ele não vai ter argumento para você. Rapidinho. Eu achei interessante essa palestra, que a palestrante é cristã. E no final ela colocou o vídeo lá do bebê sendo quebrado na barriga. Eita Jesus, foi bichinho. Que bom, tomara que ele evolua. Com certeza. Tomara que ele. Deus abençoe ele, né? Porque a reação poderia ser outra, poderia ser de agressão, né? Poderia se levantar, ir embora. Irmão, só lembrar aqui rapidinho, para a gente adiantar. Lembrando que Paulo, o objetivo de Paulo foi, o próprio Deus apareceu para ele, né? E disse que ele ia, então, para Roma também, né? Que Deus ia estar com ele. Então o objetivo não era exclusivamente a defesa de Paulo, era a pregação do Evangelho, que está acima de tudo, né? A mensagem ser pregada, esse é o propósito de Deus. E aqui, irmão, o argumento que a gente estava falando da oratória, né? Então o que acontece? Versículo 7 foi? Mas veio o tribuno Lísias e nos tirou dentre as mãos com grande violência. Mentira. Mas essa argumentação traz aquela ideia de que eles foram ludibriados, mentidos, foram agredidos, mas quem estava com a agressão era eles. O sacerdote mandou dar um murro na boca de Paulo, e Paulo levou um murro na boca. Entendeu? Então assim, mandando os seus acusadores que viessem a ti e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo o do que acusamos, ou seja, tudo mentira. Eles acusavam Paulo de ser um perturbador, chegou com injúria com Paulo. Injúria é quando você fala uma coisa que não é mentira nem verdade, mas xinga. Por exemplo, se eu chamar você de seu vagabundo, seu prostituto, não é verdade, mas eu lhe feri. Não importa se é verdade ou mentira, mas eu lhe... Crime contra a honra. Crime contra a sua honra. Injúria é quando eu lhe firo, não importa se é verdade ou se é mentira. Mas se eu lhe ofendi, lhe humilhei, lhe xinguei, é injúria. E ele, chamou Paulo de peste, né? Essa peste, né? Aí então o que acontece? Chamou Paulo de peste, é promotor de tumultos, é o líder da seita dos nazarenos e não apresentou, irmão, nenhuma evidência.
Nenhuma. E óbvio que Félix viu isso, ele não é doido. Aí assim, e também os judeus o acusavam dizendo serem estas coisas assim, né? Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal, depois que o governador ouviu Tértulo, o promotor dos saduceus, né, que queria desqualificar Paulo, já que não conseguiram matar Paulo, vieram com mentira, chamaram um mentiroso especialista, né? E só para acrescentar, falando no versículo 8 aqui, ele usa a palavra examinando, e examinando aqui é o que, gente? Chicotado. Ou seja, eu estou falando isso aqui que ele está fazendo para vocês, e você vai saber se você pegar o chicote e bater nele. Olha a sujeira do homem. E aí você vai arrancar e sair debaixo de porrada. É isso que vai saber. É verdade. Não, era esse nível, né? Era esse nível. Porque examinar é isso, né? É. Então, como é que você fez no capítulo, exatamente onde você nesse, no 23, que o próprio líder, né? Ele já ia mandar. Sim, né? Já ia mandar chicotear Paulo, né? E aí Paulo, aqui eu falo, oxe, é lícito você chicotear um romano, né? eu acho que isso Sem foi dizer- antes do 23. Então foi 22. Foi o início Ele do está 23, no né? Sinédrio. Ele está no Foi Sinédrio exatamente porque descobriram que ele era romano. Porque, né? Então, mas aí tá. Aí quando ele disse, então eu vou mandar chicotear você para saber a verdade. Aí é onde Paulo diz o argumento. Mas pode chicotear um romano sem, né? Sem ter acusação? Aí ele disse, opa, romano? Como assim? Você é um romano? Então vamos lá, é aqui diferente, né? Opa, e o medo? E o medo? Aí, irmão, olha só o discurso de Paulo. Olha como foi a entrada de Tértulo? Bajuladora. Ó excelentíssimo, ó potentíssimo, seu governo está uma maravilha, né? Seu governo está indo muito bem, olha só as obras que você fez. Tudo mentira. Não Tem nada, tudo mentira. Aí o que acontece? Olha só como Paulo não chamou ele de excelentíssimo. Paulo não chamou. E nem de potentíssimo, que aí depende da tradução da Bíblia. Aí Paulo falou assim, Paulo, porém, fazendo-lhe, é o governador, versículo 10, que começa a defesa de Paulo. O governador fez sinal para Paulo começar a se defender. Aí Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu, porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz. Ou seja, olha só, ele não falou uma mentira, não elogiou, falou um fato. Você faz tempo, você já é um juiz experiente, né? E Paulo aqui no versículo 16, se eu não me engano, Paulo puxa de novo a consciência e diz assim, ó, é juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Ou seja, tipo assim, me sinto à vontade de estar falando com você, porque se você é um juiz antigo, você vai saber julgar a minha causa, não é? Muita gente fala isso também no tribunal, eu confio na justiça brasileira. Paulo ele apela para a severidade do serviço. Isso, e Paulo conhece, Paulo está em casa, ele sabe onde está pisando, né? E ele diz assim, pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. Ou seja, Paulo usou esse argumento para dizer, não tem como eu ser um tumultuador, faz muito pouco tempo que eu cheguei aqui. Entendeu? Não faz nem 12 dias que eu cheguei aqui. Não faz sentido. E ele falou que foi para o templo. Ele diz assim, ó, e não me acharam no templo falando com ninguém. Paulo chegou em silêncio. Como é que eu sou um tumultuador sem fazer motim? Irmão, até dentro da igreja, sem querer comentar para a gente não perder tempo, quando você vê uma pessoa que quer fazer tumulto, perceba que ela está sempre num grupo. Quando ela quer fazer um motim na igreja, você nunca vai ver ela sozinha, calada. Não vai, porque ela precisa fazer o motim. E Paulo chegou em silêncio, calado, seguindo as regras e saiu. Não tem como. Uma pessoa que faz motim, ele faz tipo sua campanha. É fácil de ver. E Paulo não fez isso. Aí diz assim, ó, e não me viram, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Eu não fiz pregação, eu não fiz nada. Aí diz assim, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Nada, eles não trouxeram prova nenhuma. Mas confesso-te que conforme aquele caminho, agora quando é para a palavra ele fala a verdade. Ou seja, claro que ele já estava falando a verdade, mas no sentido de ir para a Bíblia. Para a Bíblia ele não esconde. A que chamam seita, assim
sirvo ao Deus de nossos pais. Por que Paulo fez isso? Para dizer que ele está servindo ao mesmo Deus daqueles que estão acusando ele. Não tem razão, a não ser inveja. Sabe o que os saduceus faziam, irmãos? Os saduceus, para comprar os objetos do templo, eles não aceitavam moeda estrangeira. Você tinha que fazer um câmbio, pegar a moeda estrangeira, trocar e pegar a moeda. E eles, espertinho, deixavam o câmbio bem caro, para que quando você fosse trocar a moeda estrangeira pela moeda dos saduceus, eles lucrassem bastante. Aí botava isso como regra. Então os saduceus eles eram aquele povo imundo que transformou o templo de Deus numa casa de negócios. Eles faziam isso. Covil de ladrões. E o mesmo povo que tinha nojo de Jesus teve nojo de Paulo. E eu parei em que versículo, pessoal? Ajuda aqui esse idoso. 14. Isso. Mas confessa, ele fala assim, ó. E ele falou, tendo que sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto que está escrito na lei dos profetas. Eu creio em tudo. Não faz sentido esse povo estar querendo me prender. Ou seja, tendo a esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, e aqui pega na briga de novo. Tanto dos justos como dos injustos. Até naquela época, irmão, era muito difícil falar de ressurreição. Primeiro, 2 pontos. Qual era a briga de ressurreição ali? Por que a palavra ressurreição doía muito ali? Os gregos não aceitavam essa ressurreição, porque para eles a carne era uma coisa impura. Então não fazia sentido, o que era eterno era o espírito. Então não fazia sentido eu evoluir para o espírito e retroceder para a carne. Então ressurreição era um retrocesso para os gregos, porque a carne era ruim e o espírito era bom. Então por isso que a pregação da ressurreição de Cristo gerava muito problema no meio dos gregos. E dos judeus era um problema para os saduceus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem no espírito e nem anjos. Eles não eram crentes, né? Era uma verdadeira seita judaica. Era uma seita judaica que tinha dominância, né? E era isso que acontecia. E o que acontece? E por isso procuro sempre ter uma consciência. Lá, olha Paulo de novo falando de consciência. Com essa palavra de consciência, Paulo bate no coração de Félix, né? Aí assim, lá mais na frente ele vai falar, tendo uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Félix, como um bom político, sabendo que Paulo falou que ia trazer oferta, ele esperava, no final do capítulo você vai ver, que ele esperava que Paulo deixasse uma oferta para ele, tipo um imposto. Irmão, é uma coisa imunda, suja, né? Aí o que acontece? Na verdade ele queria que Paulo desse dinheiro para que isso o serviço estaria soltado. Eu pensei dessa forma, no sentido de fiança, né? Mas não cabia fiança para Paulo. Não, mas não é fiança. Era tipo. Mas era propina. Era propina. Isso, exatamente. Não é isso que eu estou falando? Porque Paulo esperava, Félix já estava vendo que Paulo ia dar ali, né, um bolo para ele, assim, ele vai querer, ele vai estar vindo, como ele está na pior, eu acho que deve ser isso, ele vai dar uma propina para mim, eu defendo ele até a morte. Só que Paulo não tem compromisso com o homem, né? O compromisso de Paulo é com Deus. Né? Será que todo mundo é assim, hein? Né? Então, será que todo mundo é assim? Vamos que Deus levante homens como Paulo, e que sejamos também. Aí diz assim, ó, ora, muitos anos depois, aí diz assim, ó, Paulo falando, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Olha só, lembra que há 15 dias atrás, a gente falou... Um patriota. Meio bicho era... Lembra que há 15 dias atrás, quando a gente estava estudando, que a última viagem de Paulo a Jerusalém foi para deixar oferta, esmola para os carentes de Jerusalém, né, ali da Judéia. Para os carentes da Judéia. E outra coisa, ele falou, muitos anos depois. Então, tipo assim, Paulo, faz muito tempo que eu não venho aqui, né? Eu vim agora para deixar a esmola, não faz sentido eu estar querendo fazer tudo. Então, Paulo usou argumentos firmes e sólidos.
assim umas coisinhas rapidinho, né? Duas coisas rapidinho. No 11 e no 16, cara, Paulo não quebra, né? Por exemplo, quando Tertulo ele queria que Félix ficasse sabendo desses argumentos por meio da examinação, a porrada, Paulo está assim no versículo 11. Pois bem pode saber, ou seja, se você for atrás, Isso. você vai saber. Já tá vendo? Isso. E no 16 é interessante, olha só. Enquanto o Tertulo, a gente, hoje a gente vai discutir, a gente tem essa classe, né, para discutir com o outro. Ou seja, Paulo aqui mostra que ele não teve classe nenhuma, foi logo esculhambando Paulo, você é assim, assado. Paulo poderia fazer a mesma coisa, mas olha o que ele disse. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Ou seja, Paulo disse somente o que ele veio fazer ali, não precisou xingar. Não precisou xingar ninguém. Só narrou o que ele veio fazer ali, então quebrou. Falou na hora, falou quando era vez, né? E foi para os fatos. Paulo foi logo para os fatos. E aqui diz assim, ó. Os quais convinha que estivessem presentes perante ti. Ele diz assim, ó. Nisto me acharam o 18, né? Sim, perdão. Ora, o 17. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificados. Porque o argumento de Tertulo foi que ele entrou impuro no templo. Com licença, não tem água, viu? Eu já tomei água, obrigado. Muito obrigado. Certo? Aí então o que acontece? Aí ele disse assim, não, deixa pra lá, mas eu vou. Hã? Sim. Aí então o que acontece? Paulo falou, eles já tinham me achado purificado. Eu já passei pelo tempo. Não em ajuntamentos, nem com alvoroços. Uns certos judeus da Ásia. Mentira, tudo que eles falam foi mentira. Os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem de alguma coisa contra mim, se alguma coisa contra mim tivesse. Ou seja, cadê os tumultuadores? Que eles não trouxeram nenhum para aqui, disseram, não, eu estava com ele. Com Jesus ainda conseguiram, né, levantar pessoas falsas para testemunhar, mas com Paulo não conseguiram. Quem é a facção de Paulo? Não tinha. Aí aqui diz assim, os digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho. A não ser estas palavras, que estando entre eles clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Essa é a acusação, tá? Essa é a acusação. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs por dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Ou seja, eu vou falar com Lísias, vou saber realmente dessa história, porque, irmão, era o mínimo que Félix deveria ter feito. O mínimo. Porque pega um mentiroso, por mais que falasse bem, não levou uma testemunha, um cidadão romano que também não está por baixo dele, que fala bem como Paulo, que é um bom orador e estava ali como o seu próprio advogado de defesa. Aí Félix, chama Lísias. Que Lísias também foi muito diligente. Lísias foi muito também certinho. Tudo com carta, tudo certinho. E não bate, irmão. Não bate, não corre, não. Você pegar um mentiroso. Tu acha que Pilatos acreditou naqueles sacerdotes que foram entregar Jesus? Tu acha que Pilatos tinha respeito por aqueles sacerdotes? Dependesse de Pilatos, Jesus estava solto. Gente, porque um mentiroso e uma pessoa argumentada, se fosse uma pessoa que não se argumentou, Jesus nem abriu a boca. E Paulo argumentou. É óbvio que estava claro que aquele povo era mentiroso. E o detalhe, Júnior citou, Paulo estava sereno, tranquilo, respirando bem, enquanto que os outros estavam babando de ódio para matar Paulo. Então é claro que um homem experiente do juízo vai saber que aquilo ali não quer nem julgar. Se dependesse deles, Paulo já estava morto sem juízo. E no caso do Pilatos, ele já falou com ele, né? Cláudia, a esposa dele. Sim. Ela teve um sonho, uma revelação. Exato. E aqui a mulher de Félix é judia. E chama Paulo, e Paulo vai falar para eles também. Inclusive, Paulo era tão inocente que ele disse, rapaz, tudo isso que eu estou dizendo não tem como provar. Inocente eu discordo. Paulo? Não, que ele não era meio que digno de sofrer essa acusação. Sim, inocente porque ele não era... entendi. Sim. Era. Inocente porque ele não merecia a acusação. Porque para mim estar falando assim, ele disse ser inocente. Ele disse, tanto que tudo que eu digo você pode não procurar, é só procurar. É só procurar. Infelizmente, nem todo tribunal isso funciona.
Porque nem todo tribunal, eles querem apurar os fatos. Eles... Opa! No caso, eles não encontraram testemunhas contra Paulo, né? Assim, falsas testemunhas contra Paulo, mas fizeram falsas testemunhas contra Cristo, né? Sim. O não encontrar falsas testemunhas contra Paulo, eu acho que até que seria não sei, talvez mais fácil, né? Seria porque o Evangelho já estava se propagando, ou não sei. Eu acho, assim, As falsas testemunhas, na verdade, aí é dos próprios, a liderança, né? Você vê que... Mas seria fácil levantar. Mas ele e o técnico utiliza também isso como argumento, né? Você pode ver que os textos estão contra ele. Então, essa falsa testemunha seria essa liderança que eram os seus próprios acusadores. além do trabalhar de Deus, o que blindou muito Paulo foi a cidadania romana. Sim. Sabe? Porque pelo fato de Paulo ter sido cidadão, ele tem que passar por julgamento justo. Você não pode matar um romano sem um julgamento justo, Então, talvez justo. eles não quisessem acusar Paulo falsamente porque ele é cidadão romano. Cidadão romano, então não dá para brincar com isso, entendeu? E a gente sabe que Deus, ele salva quem quer de modo que quer, mas a gente vê a utilidade de Paulo justamente nisso. Porque Deus achou graça em salvar o quê? Alguém com cidadania romana, justamente para caso houvesse acusações, ele pudesse ser julgado e pudesse resistir por mais tempo às perseguições. Exatamente. Deus é muito lindo, né? O trabalho de Deus é perfeito, né? É perfeito. Aí só continuando aqui, ó. Olha, os quais convinha, olha, eu parei no 17, não foi 18? Os quais convinha que estivessem presentes aqui, ou seja, Paulo falou, não trouxeram ninguém. Aí, então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe expôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, aí fosse, vamos chamar o tribuno para contar essa história. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, e outra coisa, viu? Tratem ele bem. Tratem ele bem, não vá tratar ele mal não. Ou seja, estamos já terminando a minha parte, assim ó. Com brandura, e que a ninguém dos seus proibir servi-lo, ou vai ter com ele. Ou seja, trate ele bem e não impeça que nenhum deles tenha acesso a eles. Entendeu? A conversa estava muito estranha do outro. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drusila, tão bonito, né? Que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé. É melhor do que trifênio e trifosa, né? Que também... realmente é bem melhor mesmo. É nomes gregos. Aí que é assim, ó. E tratando ele da justiça, olha só, irmão, para finalizar. E tratando ele da justiça e da esperança e do juízo vindouro, Félix espavorido, Félix ficou assustado com a pregação de Paulo, porque Paulo trouxe a mensagem de justiça. Foi por isso que eu te falei. Paulo não dá pé na porta, mas na hora de trazer a pregação da justiça, ele não tira nenhuma vírgula. Não, ele não pode. Não pode. Mas é isso que eu estou dizendo, né? Você pode falar a verdade. A questão não é você falar como você vai falar. A hora, o momento. O problema está aí, é que a gente fala, eu falo mesmo, e quando Deus me vai dar a falar, mas o cara nem ouve Deus. Ah, porque não sei o que lá, chega na porta. Irmão, será que está no tempo de Deus? É o tempo de você fazer isso mesmo? Você não confia que o Espírito Santo te guia não para levar você lá na hora para falar a verdade para uma pessoa? Vai chegar para um católico dizer que não entendeu. Para que eu vou fazer isso, irmão? Né? Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou chegar ofendendo para fechar portas? Espere, irmão, o Espírito Santo. Você não confia no trabalhar do Espírito, não? Porque ele trata de dois assuntos primeiro, né? Ele trata da justiça, da temperança, e depois que ele vai para essa parte mais um pouquinho, né? Exatamente. Aí assim, ó, e tendo ele falado da justiça, ele foi pregar, gente. Ele pregou para Félix e sua esposa, Drusila. Aí então o que acontece? E do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei. Porque eles tinham uma vida promíscua. A palavra de Paulo confrontou a vida deles, pessoal, né? E esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, olha só o nível do homem, o nível corrupto, né? Para que o soltasse, o que é que chama isso? Propina. Pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor Apócio
Festo, e querendo Félix com prazer aos judeus, deixou Paulo preso. Ou seja, Félix sabia que Paulo era justo. Mas, para agradar politicamente, isso existe hoje? Será que existe hoje? Eu sei que tem uma pauta que é justa, eu sei que uma pauta que eu preciso defender, mas para eu ter o meu capital político, eu vou contra essa pauta para não perder apoio político. Então, isso é uma realidade. No versículo 25, a gente vê se cumprindo aquilo que Jesus disse, que as pessoas seriam levadas à presença de governadores. E muitas vezes a gente pensa o quê? Não, eu vou pregar para o presidente, não sei o quê, para dizer que Jesus é bom. Mas muitas vezes é nesse estilo de Paulo, que a gente vai estar sendo julgado, vão estar botando a gente para morrer, mas a gente, na nossa defesa, pode pregar do Evangelho de Cristo. É verdade. E falar do Evangelho. Exatamente. O 26 também, duas questões. A questão do suborno, porque eles sabiam que Paulo tinha essa cidadania, essa coisa, né? Então, qualquer tipo de condição. O 26 também é interessante porque aqui se cumpre aquilo que Jesus fala para Paulo, que quando levantou Paulo, ele iria pregar diante de reis. Finaliza isso. Ou seja,